Ó Pai, Criador de todas as criaturas, por teu impronunciável poder, com qual tu criaste todas as coisas, incite o mesmo poder, e vinde e salvai-me, e protegei-me de todas as adversidades da alma e do corpo. Amém. Ó Cristo, Filho do Deus vivente, que és o esplendor e figura da luz, sem o qual não há alteração nem sombra de mudança. Tu, palavra do Deus Altíssimo, tu, sabedoria do Pai, abre a mim, teu digno servo, as veias do teu Espírito Salvador, para que eu possa sabiamente reter na memória e declarar todas as maravilhas. Ó sabedoria que sai da boca do Altíssimo, atingindo fortemente de ponta a ponta, dispondo docemente de todas as coisas no mundo. Vem e ensine-me o caminho da prudência e sabedoria. Ó Senhor, tu que deste teu Santo Espírito aos discípulos, ensinando e iluminando seus corações. Conceda a mim, seu servo indigno, o mesmo Espírito, e que eu sempre possa regozijar em teu consolo. Amém. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Há dias estou com vontade, Deus colocou no meu coração para mandar uma mensagem para aqueles que foram expulsos, por acaso foram expulsos da igreja. Vamos ler lá o livro de 2 Nef, capítulo 26. Cristo exercerá seu ministério entre os nefitas. Nef prevê a destruição de seu povo. Eles falarão desde o pó. Os gentios edificarão falsas igrejas e farão combinações secretas. O Senhor proíbe aos homens o uso de artimanhas sacerdotais. Aproximadamente 559 a 545 a.C. E depois de haver Cristo ressuscitado dentre os mortos, aparecerá a vós, meus filhos e meus amados irmãos. As palavras que eles vos disser serão a lei que devereis cumprir. Pois eis que em verdade vos digo, vi que muitas gerações se hão de passar, e haverá grandes guerras e contendas entre meu povo. E depois que o Messias vier, meu povo receberá sinais de seu nascimento, e também de sua morte e ressurreição. E aquele dia será grande e terrível para os iníquos, porque perecerão, e perecem porque expulsam os profetas e os santos, apedrejam-nos e matam. Portanto, o clamor do sangue dos santos subirá da terra a Deus contra eles. Portanto, todos os orgulhosos que praticam iniquidade serão queimados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, porque serão como restolho. E os que matam os profetas e os santos serão tragados pelas profundezas da terra, diz o Senhor dos Exércitos, e montanhas cobri-los-ão e redemoinhos hão de carregá-los, edificá-los, edifícios cairão sobre eles, despedaçando-os e reduzindo-os a pó. E serão visitados por trovões e relâmpagos e terremotos e toda espécie de destruição, porque o fogo da ira do Senhor será aceso contra eles. E serão como restolho, e o dia que há de vir os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, a dor e a angústia de minha alma pela perda daqueles que, meu povo, pela perda daqueles de meu povo, que serão mortos. Pois eu, Nef, vi essa perda, e ela quase me consome na presença do Senhor. Devo, porém, clamar, meu Deus, teus caminhos são justos. Mas eis que os justos, que dão ouvidos às palavras dos profetas, não os matam, mas que esperam em Cristo, com firmeza os sinais que serão dados. Apesar de toda perseguição, eis que esses são os que não perecerão. Mas o Filho da retidão aparecer-lhes-á, e curá-los-á, eles terão paz com ele, até que 3 gerações se tenham passado. E muitos da 4ª geração hajam terminado seus dias em retidão. E depois que essas coisas tiverem acontecido, uma rápida destruição advirá ao meu povo. Pois apesar dos sofrimentos de minha alma, eu a vi, sei, portanto, que acontecerá. E eles vendem-se por nada. Pois como recompensa de seu orgulho e de sua insensatez, hão de colher destruição.
Pois já que cedem ao diabo e escolhem obras de trevas em lugar de luz, devem, portanto, ir para o inferno. Pois o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. E quando o Espírito cessa de contender com o homem, advém rápida destruição, e isso me aflige a alma. E como falei a respeito de os judeus serem convencidos de que Jesus é o verdadeiro Cristo, é necessário que os gentios também sejam convencidos de que Jesus é o Cristo, o eterno Deus, e de que isso se manifesta a todos os que nele creem, pelo poder do Espírito Santo, sim a toda nação, tribo, língua e povo, fazendo grandes milagres, sinais e maravilhas no meio dos filhos dos homens, de acordo com sua fé. Mas eis que eu vos profetizo a respeito dos últimos dias, sobre os dias em que o Senhor Deus revelar essas coisas aos filhos dos homens. Depois que os meus descendentes e os descendentes de meus irmãos houverem degenerado, caindo na incredulidade, e sido afligidos pelos gentios, sim, depois de que o Senhor Deus os houver cercado com seu arraial, e sitiado com baluartes, e levantado fortaleza contra eles, e depois de haverem sido lançados no pó, até deixarem de existir, as palavras dos justos ainda serão escritas, e as orações dos fiéis ouvidas. E todos os que caíram na incredulidade não serão esquecidos. Pois os que forem destruídos, falhar-lhes-ão da terra, e sua fala será fraca, desde o pó, e sua voz será como de um que tem um espírito familiar. Pois o Senhor Deus dar-se-lhe-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e sua fala sussurrará desde o pó. Pois assim diz o Senhor Deus: escreverão as coisas que serão feitas no meio deles, e serão escritas e seladas num livro. Os que tiverem degenerado, caindo na incredulidade, não as serão, porque procuram destruir as coisas de Deus. Portanto, como os que foram destruídos rapidamente, e a multidão de seus terríveis será como um restolho que desaparece. Assim, pois, diz o Senhor Deus, será num instante repentinamente. E acontecerá que os que degenerarem, caindo na incredulidade, serão afligidos pela mão dos gentios. E os gentios ensoberbecer-se no orgulho de seus olhos, e tropeçam por causa da sua grande pedra de tropeço, de modo que constroem muitas igrejas, não obstante, menosprezam o poder e os milagres de Deus, e pregam a si mesmos sua própria sabedoria e seu próprio conhecimento, a fim de obter lucros e oprimir os pobres. E há muitas igrejas edificadas que provocam inveja e contendas e malevolência. E há também combinações secretas, como nos tempos passados, segundo as combinações do diabo. Pois ele é o fundador de todas essas coisas, sim, o fundador do homicídio e das obras de trevas. Sim, e guia-os pelo espaço, pelo pescoço, com um cordel de linho, até amarrá-los para sempre com suas cordas fortes. Pois eis que, meus amados irmãos, eu vos digo que o Senhor Deus não trabalha em trevas. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo. Porque ama o mundo, a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Portanto, ninguém ordena que não participe de sua salvação. Mas eis que clama ele alguém, dizendo, afasta-te de mim. Eis que vos digo, não, mas ele diz, vinde a mim, todos vós, extremos da terra, comprai leite e mel sem dinheiro e sem preço. Eis que mandou ele que alguém saísse das sinagogas, ou melhor, das casas de oração. Eis que vos digo, não. Ordenou ele alguém que não participasse de sua salvação? Eis que vos digo, não, mas deu gratuitamente a todos os homens. E ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Eis que ordenou o Senhor alguém que não participasse de sua bondade? Eis que vos digo, não, mas todo homem que tem tanto privilégio quanto qualquer outro, e nenhum é excluído. Ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Eis que o Senhor proibiu isto.
Portanto, deu o Senhor Deus um mandamento de que todos os homens tenham caridade. E a caridade é amor. E se não tem caridade, nada são. Portanto, se não tiverem caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Mas o trabalhador de Sião trabalhará por Sião, porque se trabalhar por dinheiro, perecerá. E novamente, o Senhor Deus ordenou que os homens não cometam assassínio, que não mintam, que não roubem, que não tomem o nome do Senhor Deus em vão, que não sintam inveja, que não tenham malícia, que não disputem uns com os outros, que não cometam libertinagem, e que não façam qualquer dessas coisas, porque quem as fizer perecerá. Pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque Ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a Ele, a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que os procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Vamos ler, então, lemos aqui o segundo livro de Nef, 26. Vamos saltar o 27. Vamos ler a partir do 28. Segundo livro de Nef, lembrando, capítulo 28. Muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias. Ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo enfurecer-se-á no coração dos homens. Ensinará todo tipo de doutrinas falsas. Aproximadamente 559 a 555 a.C. E agora, eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isso certamente acontecerá. E as coisas que forem escritas procedentes do livro serão de grande valor para os filhos dos homens, e principalmente para a nossa posteridade, que é um remanescente da casa de Israel. Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras: eis que eu sou a do Senhor, e as outras dirão: eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. E contenderão umas com as outras, e seus sacerdotes contenderão uns com os outros, e ensinarão com o seu saber, e negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, dizem ao povo: escutai-nos e ouvi os nossos preceitos. Pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou sua obra e deu seu poder aos homens. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é Ele o Deus de milagres, Ele terminou a sua obra. Sim, haverá muitos que dirão: comei, bebei, alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Muitos também dirão: comei, bebei e diverti-vos, não obstante, temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco, aproveitai-vos de alguma coisa, de alguém, por causa de suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho, não há mal nisso. E fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Sim, haverá muitos que ensinarão dessa maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão de orgulho e procurarão esconder profundamente do Senhor seus desígnios secretos, e farão suas obras às escuras. E o sangue dos santos clamará contra eles desde a terra. Sim, todos saíram do caminho, eles corromperam-se, por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas. Suas igrejas corromperam-se e suas igrejas exaltaram-se, porque estão inchados de orgulho. Roubam os pobres por causa de seus belos santuários, roubam os pobres por causa de suas ricas vestimentas, e perseguem os mansos e os de coração contrito, porque estão inchados de orgulho.
Tem a serviço dura, a cabeça levantada. Sim, é por causa desse seu orgulho, iniquidades e abominações e libertinagens. Desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens. Os sábios e os instruídos, e os ricos, que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagens e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados ao inferno. Ai dos que afastam de si os justos, sem motivo, e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor. Porque chegará o dia em que o Senhor Deus visitará rapidamente os habitantes da terra. E nesse dia, os que estiverem completamente amadurecidos na iniquidade perecerão. Mas eis que se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eis que aquela grande e abominável igreja, prostituta toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda, porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento. O diabo agarrá-los-á com suas eternas correntes, e serão incitados à cólera, e perecerão. Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, e incitá-los a irarem-se contra o que é bom. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião, sim, Sião prospera. Tudo vai bem, e assim o diabo engana suas almas, e os conduz cuidadosamente ao inferno. Eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. Assim ele lhes sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte, pelo inferno. E a morte, o inferno e o diabo, e todos os que assim foram dominados, deverão apresentar-se diante do trono de Deus, e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. Portanto, ai do que está sossegado em Sião. Ai do que clama, tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens, e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz: recebemos e não necessitamos mais. E por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus, pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo, e o que está edificado sobre um fundamento de areia treme de medo de cair. Ai do que ele disser: recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavra de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, e abençoados os que dão as vidas aos meus preceitos. Escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais. E dos que disserem: temos o suficiente, destes será tirado, até mesmo o que tiverem. Maldito é aquele que confia no homem, ou faz da carne o seu braço, ou dá ouvidos aos preceitos dos homens, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ai dos gentios, diz o Senhor Deus dos Exércitos, pois apesar de eu estender o braço sobre eles, dia após dia, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus. Caso se arrependa e venha a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Senhor Criador do Universo, poderoso e inextingível, Senhor de todas as criaturas, governando todas as criaturas celestiais e infernais.
Guarda, Senhor, conforta o coração daqueles que foram expulsos de suas igrejas, ó Senhor, por quaisquer que forem os motivos vãs. Guia-os, ó Senhor, a tua verdadeira e santa igreja. Guarda-os, ó Senhor, até o dia do juízo, a qual tu dará perdão somente àqueles que herdaram o reino dos céus. Um dia também, ó Senhor, fui expulso de algumas igrejas, ó Deus, mas por tua infinita misericórdia estou aqui. Guarda-me, ó Senhor, e guarda aqueles que um dia virão servir-te, ó Deus, por amor do teu nome. Não permita, ó Senhor, que os falsos mestres nos acusem de dia e de noite, ó Senhor. Mesmo eles nos acusando de dia e de noite, ó Senhor, tu é nossa misericórdia, tua, ó Senhor, é grande, tu é, Senhor, misericórdia para conosco. A ti pertence o reino dos céus, ó Senhor eterno, e não aos homens. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Clamo por socorro, e não a homem algum. Guarda-nos, ó Deus, guarda teu povo, ó Senhor, nas ilhas de Satanás, que furioso está. Lembra-se, Senhor, daqueles que um dia virão servir-te, mas ainda não alcançaram força para tal. Deles também o reino dos céus. Guarda, Senhor, os caminhos daqueles que querem tanto servir-te, mas não conseguem forças, ó Deus, pelas muitas tentações desse mundo. Guarda, Senhor, guarda-nos, ó Deus, na fome, ó Deus. Guarda-nos, ó Senhor, na crise financeira que cada dia se alastra mais em nossa nação, ó Senhor amado. Guarda-nos do desemprego, ó Deus. Não permita, Senhor, que nós nos corrompemos por causa de nossa fome, nossa extrema escassez de dinheiro, ó Deus. Tua riqueza, Senhor, tua é terra, Senhor, e tudo que nela há. Guarda, Senhor, por tua infinita misericórdia, o coração daqueles que tiveram seus entes perdidos, ó Deus. Guarda, Senhor, o coração daqueles que tiveram seus parentes mortos, ó Deus, seja pela peste, por doenças ou por qualquer outro motivo, ó Senhor. Não deixe que eles caiam em extrema depressão, ó Deus, e que esses venham a cometer suicídio, ó Deus. Guarda, Senhor, guarda-nos, ó Senhor, do suicídio, ó Deus, e da extrema depressão. Teu poder, Senhor, para guardar-nos de todos e quaisquer males, sejam doenças, acidentes e provações, ó Deus. Dê-me instrução, Senhor, para administrar a tua obra, ó Deus. Instrução e tempo livre também, ó Deus. De minhas necessidades financeiras tenho apresentado a ti em oração, ó Deus. Encerro essa santa oração, Senhor, agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida na face da terra. Creio sim, Senhor, servindo-te num dia melhor.
Muito te agradeço, Senhor. Agradecer, acima de tudo, por um dia ter me chamado em tua santa e gloriosa obra, Deus. Sei que meu nome se encontra escrito no livro da vida. Te peço e muito te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, qual morreu na cruz do Calvário, pela remissão de nossos pecados. Amém.